Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Meus amigos, durante esse trimestre, eu estou abordando o tema da edição especial da CPAD, que traz como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje é a lição de número 4. E a lição de número 4, ela fala: a construção do templo enfrentou oposição. Meu amigo, minha amiga, se você é novo por aqui e quiser se inscrever no nosso canal, eu ficaria muito grato. Aqui embaixo tem um botão em que você pode compartilhar os seus vídeos, esses vídeos, e pode muito bem, na verdade, nos ajudar nessa jornada. O texto áureo desta lição fala: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. A verdade prática desta lição diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as existências do maligno. Como o que podemos tirar de aprendizado nesse texto áureo é que aqui tinha o propósito, a fé e o foco. E o que podemos tirar de proveito também da verdade prática é que não haverá vida fácil. É melhor aprender a desistir de desistir. E um outro fator também é que todos os nossos propósitos serão realizados se tivermos fé e ação. Ou seja, sempre haverá dificuldades. O tópico número 1 desta lição fala: os alicerces do templo são lançados. E o subtópico fala, o primeiro: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. E o número 2 fala: a reedificação do templo. E é um ponto saliente para tratarmos quando se refere à reconstrução do templo. As dificuldades que os judeus enfrentaram. Eles enfrentaram uma oposição muito grande para poder reconstruir o templo. Temos que voltar à história, voltar aos tempos bíblicos. Nesta época, o altar já tinha sido restaurado. Nesta época, já se celebrava e já havia o oferecimento de holocaustos, de sacrifício. E nesta época já havia também acontecido a festa dos tabernáculos. E é interessante que, olhando também pelo ponto de vista histórico desta época, tudo que estava acontecendo ali, mesmo o templo não estava totalmente reerguido, restaurado, mas tudo estava acontecendo de acordo com a lei de Moisés. Agora, tem um ponto que precisamos olhar também para o ponto de vista da história. Primeiro, se você tem um propósito, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se prepare, haverá oposição. Haverá oposição.
E se isso que você está fazendo for de Deus, aí é que vai ter oposição mesmo. Um ponto também saliente é os alicerces do templo são lançados. O que precisamos entender? Todo sonho, todo projeto, tudo que você vai realizar, a base de tudo é o alicerce. Então, o projeto aqui de restauração, de levantamento, de mudança e de reedificação do templo estavam sendo iniciados ali. Porém, tem um detalhe interessante. O rei da Pérsia, o rei Sírio, ele foi um instrumento de Deus para que os judeus voltassem para a sua pátria, para que eles reedificassem o templo e para que eles voltassem a adorar o Deus de Israel. Outro fator também que precisamos colocar em pauta aqui é que nesse período de lançamento dos alicerces, do templo, eles tinham ali a existência do sacerdote. O sacerdote já cumpria o seu ofício, o seu trabalho, já estava ali em atividade. E também os cantores da casa do Senhor, os filhos de Asaf, com os saltérios, louvavam ao Senhor. E isso tudo instituído pelo rei Davi na época. Queridos, outro ponto que precisamos colocar aqui, a motivação dos sacerdotes, dos levitas, dos filhos de Asaf, tudo era feito de acordo com a lei de Moisés. Agora, tem um detalhe que precisamos colocar aqui em pauta, é que existe aqui a história do processo histórico dessa reedificação. Ela trouxe um avivamento ao povo. Primeiro, os judeus voltaram para a sua pátria. Segundo, os judeus iriam voltar a fazer os sacrifícios, o holocausto, a fazer as suas festas costumeiras. Enfim, o povo estava vivendo um momento de reavivamento. Na história da Assembleia de Deus, os famosos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles eram pessoas simples e humildes. Se fosse na época de hoje, eles, muitos dos de hoje que não tiveram o êxito, e a história de Gunnar Wingre e de Daniel Berg, muitas pessoas poderiam chamá-las de apóstolos para os dias de hoje. Porém, eles preferiam ser chamados de missionários. Porque o que eles fizeram, vindo do seu país de origem, estacionando-se e se estabelecendo em Belém, e daqui começar o maior avivamento pentecostal que o mundo já conheceu, é histórico e isso é extraordinário. E isso aconteceu. Outro ponto também que precisamos olhar aqui para o ponto de vista da história é que, assim como muitos que agiram e fizeram, por exemplo, olhamos basicamente, percebemos que muitas pessoas se chamam-se e dão títulos a si mesmos de apóstolos, sem ser apóstolos, sem ter um histórico de apóstolo, sem ter uma história de apóstolo, sem ter feitos de apóstolo. E olhando aqui para esta base de ensino, enxergamos que não existe avivamento para os dias de hoje se não houver a presença do Espírito Santo,
para edificar a igreja, se não houver a presença do Espírito Santo para gerar um sentimento de reverência pela igreja, e terceiro, se não houver também uma ação do Espírito Santo para adestrar, preparar a igreja como um instrumento de Deus para os últimos dias. Também, aqui prosseguindo para o segundo tópico, olhamos os samaritanos opõem-se à construção do templo. Meus amigos e meus irmãos, nem toda ajuda é bem-vinda. Você sabia disso? Você sabia que eu vou repetir, nem toda ajuda é bem-vinda. Porque tem pessoas que dizem, não, toda ajuda é bem-vinda. Não é bem assim. A história bíblica nos mostra que os judeus, eles do reino do norte, eles estavam ali completamente para construir e restaurar o templo, eles estavam ali para voltar às atividades religiosas no templo. Percebe-se que de repente vêm os samaritanos, e os samaritanos, eles começam a ter uma política de aproximação e começam, na verdade, a se mostrar amigos, e os judeus estavam com a autorização do rei Ciro, estavam, na verdade, desfrutando desse momento de entusiasmo, de alegria, de motivação para restaurar o templo, e de repente vêm os samaritanos e começam a fazer o quê? A se infiltrar entre os judeus. Se infiltrar entre os judeus. É por isso que, olhando o ponto de vista histórico, vemos que eles, no processo da restauração do templo, eles cantavam o Salmo 136, que é um salmo de gratidão, que é um salmo de alegria, que é um salmo de satisfação. Estavam entusiasmados. Tanto que a Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Agora, os samaritanos, eles pareciam com os judeus. Eles não eram judeus. Os samaritanos, eles tinham o histórico pagão de adorar outros deuses, mas existem históricos bíblicos que mostram que também os samaritanos temiam o Senhor. E aí é que está o detalhe. Precisamos ter discernimento em quem se aproxima de nós. Discernimento para perceber se esta pessoa que, entre aspas, quer ajudar, será que essa pessoa não quer se infiltrar? Será que essa pessoa não quer semear contendas? Será que essa pessoa não é capaz simplesmente de olhar o ambiente e somente colocar os pontos negativos do ambiente, somente olhar e focar? Porque os samaritanos, eles começaram a fazer um complô, eles começaram a introduzir falsos moralistas, eles começaram a introduzir, sim, infiltrar pessoas na obra, para amedrontar os operários da obra, para colocar medo nessas pessoas, para não permitir que essas pessoas reconstruíssem o templo. Já dizia o marqueteiro do Hitler, né? Que uma mentira falada por 1000 vezes pode se tornar verdade, sim. Por que isso? Porque uma das características é transmitir o quê? O medo. Os samaritanos, eles eram, na verdade, uma miscigenação de pessoas que recebiam influências do mundo pagão. E um outro fator também que precisamos pontuar aqui é a inveja.
Os samaritanos, eles se tornaram invejosos. Por quê? Porque de repente o Senhor restaurou a sorte dos judeus. De repente o Senhor começou a mostrar um novo tempo para os judeus. E olha, sabe quanto tempo ficou a obra parada? Por quê? Porque os judeus, eles foram vítimas dessa falsa amizade. Então, muito cuidado, porque o que acontece? Os samaritanos começaram a fazer documentos, enviar cartas, e enviaram para o rei da Síria, o rei sírio, começaram a enviar para a autoridade lá, e começaram a mostrar os pontos negativos, começaram a dizer que no histórico, os judeus se levantaram contra o rei, e etc. Enfim, eles simplesmente conseguiram parar a obra. Sabe quanto tempo a obra ficou parada? 15 anos. Agora tem um detalhe. Os samaritanos conseguiram na base da mentira. Os samaritanos, eles agiram de má fé na amizade e na aproximação. Lembre-se disso. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida ou em qualquer outras pessoas, muitas das vezes vem pela amizade, vem pela aproximação, vem pela influência. Um outro fator também é que você tem um aprendizado aqui, que nessa história de aproximação dos samaritanos com os judeus, nessa história você aprende que nem toda ajuda é bem-vinda. Outro ponto também aqui é o terceiro, onde fala sobre como se explica a falta de resistência dos judeus. Meus amigos e meus irmãos, aqui é um ponto muito saliente, até para tratarmos para os nossos dias. Primeiro os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, o subtópico 1. O segundo, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Amados, aqui existe algo que precisamos entender. Primeiro, humanamente falando, os judeus, eles tinham a bênção da maior autoridade do rei, a carta enviada, a autorização para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir o templo, para restabelecer todo o rito de características religiosas que aconteciam no templo. A vida normal dos judeus ia voltar ao normal, e de repente, com todo aquele complô que os samaritanos fizeram, desanimaram os judeus. Os judeus, eles simplesmente não lutaram pelos seus sonhos. Aqui traz uma mensagem muito interessante. Um grande pensador chegou a dizer: aquele que não luta pelos seus direitos não é digno deles. Faltou, sabe o que para os judeus? Faltou coragem para os judeus. Coragem para os judeus. E a ausência da coragem, sabe o que é? É o medo. Quando o medo controla a mente, controla o coração, quando o medo controla a mente, o coração, vem a dúvida, a pessoa se torna duvidosa. Sabe o que faltou para os judeus aqui? Faltou fé, faltou ação, faltou atitude, e faltou, sabe, uma coisa assim muito primária entre nós, sabe o que é? Faltou consultar a Deus. Amados, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o rei de Israel, levá-los em cativeiro. Sabe o que aconteceu nesta hora de perigo, nesta hora de dificuldade? O rei Ezequias, sabe o que ele fez? Ele começou a buscar o Senhor, começou a buscar a Deus. E aí a palavra de Deus nos fala que no segundo livro dos Reis,
capítulo de número 19, versículo 30, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 21 a 22, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, não foi 2 anjos não, e nem 3, foi um anjo e destruiu 185 mil soldados assírios. Sabe por que isso aconteceu? Porque o rei Ezequias foi buscar a Deus. Então, o que é que falta para muitas pessoas para ter direção na sua vida, para ter um momento de vitória, para ter uma base vitoriosa, para romper? É buscar a Deus, é consultar a Deus. A casa está caindo, as dificuldades estão acontecendo, o teu refúgio, meu irmão, é falar com Deus. E também nos dias do rei Josafá. Nos dias do rei Josafá, você tem uma ideia, ele sofria uma ameaça muito forte pelos amonitas e pelos moabitas. Os habitantes de Judá foram convocados pelo rei e para o rei para pedirem socorro ao Senhor. Vejam só, existia dificuldade, existia o terror, só que o rei começou a dizer: gente, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que falar com Deus, nós temos que ver se alguma coisa está errada na nossa vida, para a gente consultar o Senhor, buscar o Senhor e que o Senhor venha nos livrar desse mal. Ah, meu irmão, quando você busca, você tem resposta. Deus guerreou por eles. E sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Enfim, existem muitos exemplos de vitória. Muitos exemplos de vitória para nós. O que podemos entender uma coisa. Se a tua luta é contra a carne, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz assim: foge, tu não vai aguentar. Mas se a tua luta é contra o diabo, é contra essas coisas, a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de você resistir ao diabo, o versículo da parte A diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, não é esse negócio não, meu irmão. Antes de você aprender a resistir ao diabo, você tem que aprender a se sujeitar a Deus. Que aprendizado, hein? No quarto tópico desta lição, fala a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Queridos, tem um ponto interessante aqui, amigos, o primeiro tópico, subtópico, fala a tristeza dos judeus. O segundo fala a alegria dos samaritanos. E o terceiro, o desânimo dos judeus. Para você entender melhor, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Entendeu? Nem todo mundo vai ficar feliz da vida com o teu sucesso. Tem pessoas que querem te ver para baixo. Porque quanto mais para baixo você estiver, mais a pessoa se sente bem. Eu sempre fui ensinado pelo meu pai que a arma do incompetente é a inveja. A pessoa que é incompetente, que não consegue chegar no seu êxito, na sua vitória, nas suas bases de fé e de força, essa pessoa ela é invejosa. E um outro ponto também que vale ressaltar, é bom ser discreto. A vida nos ensina a comemorar as vitórias sendo discreto, com discrição. Em cada avanço, em cada momento. Vai ter a hora de falar, mas é bom ser discreto. Outro fator também que vale ressaltar aqui é que, falando aqui sobre o desânimo, né? Os judeus, eles se tornaram assim, eles foram surpreendidos, né? Porque, primeiro, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. E por que houve essa reação dos samaritanos? Porque os judeus, eles se tornaram desanimados. E o que é o desânimo? Desânimo, ele tem sinônimo de desanimado,
desestimulado, desalento, desanimação. Enfim, uma pessoa desanimada, ela é capaz de esquecer do pódio, esquecer das medalhas, dos troféus, das vitórias, das bênçãos, inclusive do que Deus fez na sua vida e no histórico da sua vida. Amados, o que está faltando para muitas pessoas, sabe o quê? Entender que as suas vidas são vidas de vitória e que Deus as estabeleceu para que elas tenham, aprendam a fazer resistência. Ou seja, a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Agora, se tu te mostrares fracos no dia da batalha, meu amigo, quanto mais, é por isso que o cristão ele precisa ter uma base. Olha, todos nós temos que ter um TSD, tempo sozinho com Deus, todos nós temos que ter um momento que a gente fale com o Senhor. E aqui eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter estado conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.